Boa tarde, tudo bem com vocês? Ai, meu cabelo está horrível, tô com a cara horrível. Vamos lá. Hoje vai ser mais tranquilo, não vou forçar muito na matemática hoje não, até porque a gente tem outras matérias para dar continuidade, tá? Então hoje a gente vai fazer geografia. A gente vai fazer a unidade 4 de geografia, tá? O município. O Brasil é nossa grande comunidade. É o lugar onde nascemos, crescemos, aprendemos a falar a mesma língua e partilhamos o modo de ser e de viver com outros milhares de pessoas. Para facilitar a administração das regiões, o território brasileiro é dividido em porções menores, chamadas de estados. Aí no mapa do Brasil, vocês têm como ver, no mapa tem uma partezinha branca aqui, do lado esquerdo, que vem dizendo capital do país, capital do estado, limites estaduais, limites internacionais, tá? Isso é como se fosse um glossáriozinho que tem no mapa para vocês poderem ver. Então, aí vocês têm como ver aqui, né? Tudo bonitinho. Aí passamos para outra página. Assim como o Brasil é dividido em estados, os estados são divididos em outras porções menores chamadas de municípios. Então vamos lá. O Brasil é um país, ele é dividido em estados. Os estados é divididos em municípios. Os municípios são divididos em bairros, tá? É um dividindo o outro. Os municípios são constituídos da zona urbana ou da zona rural e seus habitantes formam uma comunidade. Em razão do crescimento das cidades, alguns municípios podem ter ou não uma zona rural. Geralmente a sede do município fica em uma cidade, que chamamos de zona urbana. Nas cidades, principalmente nas grandes, é possível observar a diferença entre as moradias, a desigualdade entre as estruturas dos bairros no acesso aos principais serviços públicos. Na maioria das vezes, bairros mais afastados do centro e das áreas nobres da cidade são os que apresentam condições menos favoráveis. Essas áreas mais afastadas do centro são chamadas de periferia. Os bairros localizados nela formam a zona periférica, que é o que nós chamamos das favelas, né? Já os sítios, as chácaras, as fazendas localizam-se na zona rural. É na zona rural que muitos dos alimentos consumidos pela população da zona urbana são produzidos, como leite, frutas, verduras, legumes e carnes. Os habitantes da zona rural trabalham principalmente em atividades ligadas à agricultura, pecuária e à pesca. Os agricultores trabalham com atividades agrícolas. São eles que preparam o solo, cuidam da plantação e colhem os diversos vegetais que consumimos no dia a dia. Pecuária é a atividade de criação de animais, uma prática comum na zona rural. Vacas, bois e galinhas são alguns dos animais criados, que nos fornecem alimentos ou produtos como o couro. Nos lugares onde há mar, rio ou lago, costuma haver pescadores, pessoas que se dedicam à pesca. Há também pessoas que moram na cidade e trabalham em colheitas na zona rural. São homens e mulheres empregados, principalmente na época da colheita, de feijão, cana-de-açúcar, café, algodão, laranja, entre outros produtos. Eles são chamados de boias frias, porque levam seus alimentos em marmitas, que esfriam até a hora do almoço. Muitos desses trabalhadores costumavam ser transportados em caminhões conhecidos como paus de araras, que hoje são proibidos porque as pessoas viajavam sem condições de segurança necessárias. Aí para a aula vocês vão fazer a atividade 303. Aí vão ler na 304 tem um outro texto que eu vou ler. O mapa do município. Os mapas são representações gráficas de determinado lugar ou fenômeno. Eles podem representar, por exemplo, um bairro, um município, um estado, um país, até mesmo o mundo todo. Com os mapas podemos encontrar lugares, calcular a distância entre eles e escolher a direção e seguir o trajeto, além de constatar alguns fenômenos sociais ou geográficos. Há mapas que informam, por exemplo, a quantidade de pessoas morando em determinado município ou a localização e as principais características geográficas de um estado. Aí vem o título, aí está explicando como que você interpreta-se um mapa. Tem o título indica o lugar ou fenômeno representado no mapa, em alguns casos a data. Rosa dos ventos, por meio dos pontos cardeais, a rosa dos ventos indica orientação espacial dos elementos do mapa.
a legenda. As legendas indicam os diferentes conjuntos de elementos naturais, culturais representados em um mapa. Elas podem usar símbolos, cores e linhas. E a escala. Para representar qualquer local em um mapa, é preciso reduzir o tamanho de seus desenhos, mas isso não pode ser feito de qualquer jeito. Para que a redução seja correta, a proporcionalidade deve ser mantida, ou seja, os lugares representados no mapa devem ser diminuídos igualmente. A escala é a quantidade de vezes que algo foi reduzido para caber no papel. E vão responder a página 305. 306, 307, 308 e 309 e 10 é para casa, tá? Então, esses são para casa, tá? Então, façam hoje. Acabou. Estão dispensados, podem descansar e amanhã a gente tem mais.